Deus é um Deus de promessas e Ele tem promessas para a sua vida. Mas hoje eu quero conversar com você sobre a mais linda de todas as promessas. Então fique comigo até o final e descubra se você está tomando posse desta promessa tão linda que Deus tem para a minha e para a sua vida. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e neste canal você se alia comigo, você vem comigo para este compromisso diário de nós termos um estudo, uma reflexão breve da palavra de Deus, a Bíblia pura, sem mistura, para edificação, para crescimento da sua fé, porções diárias da palavra de Deus, voltadas de forma intencional para edificar a sua vida. E eu tenho certeza que esses momentos vão ter o potencial de fazer a diferença na sua caminhada cristã. Então eu te convido a você se inscrever no canal, ativar as notificações e procurar ter este compromisso de todos os dias meditar na palavra de Deus, acompanhar conosco essas reflexões da palavra de Deus, que vai ser de grande edificação para a sua caminhada na fé. E como eu disse na introdução desse vídeo, hoje eu quero compartilhar com você, conversar com você sobre, entre tantas as promessas que Deus tem para as nossas vidas, uma promessa em especial, a mais linda de todas as promessas que Deus faz para a vida de todos nós. E o quanto nós temos olhado para esta promessa e desejado tomar posse e, acima de tudo, desfrutado desta promessa maravilhosa que Deus tem nos dado. Por isso eu quero meditar com você em Atos 1, versículos 8 e 9, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aqui é onde nós lemos, Jesus está comissionando seus discípulos a serem suas testemunhas desde Jerusalém até os confins da terra, guiados pelo Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos registra a transição do ministério terreno de Jesus para a expansão global da igreja. Por isso, o capítulo 1, versículo 8, que nós lemos, ele funciona como um mapa para todo o livro de Atos, indicando o avanço geográfico do Evangelho. Os capítulos deste livro e os avanços do Evangelho foram mais ou menos assim. Do capítulo 1 ao capítulo 7, ali em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, no capítulo 8, e até os confins da terra, dos capítulos 9 ao 28. E eu quero falar com você sobre esta promessa, a promessa do Espírito Santo, aonde nós lemos aqui, no versículo 8, que garante que os discípulos receberiam poder para testemunhar o Evangelho. Essa capacitação divina seria a força para a expansão da mensagem cristã. E nós podemos dividi-la em 3 pilares fundamentais. O primeiro é o recebimento do poder, e não se trata de poder político ou humano, mas de uma forma de força interior e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para viver uma vida cristã autêntica. O segundo é o propósito: sereis minhas testemunhas. O batismo com o Espírito Santo não visa exaltação pessoal, mas equipar o crente para proclamar com ousadia a morte e a ressurreição de Cristo. E o terceiro trata do alcance global. A expansão do Evangelho segue um mapa geográfico e estratégico, começando localmente em Jerusalém,
indo para a região vizinha da Judéia, rompendo barreiras culturais em Samaria e finalmente chegando aos confins da terra. E esse derramamento de poder ocorreu de forma histórica no dia de Pentecoste, conforme detalhado no capítulo 2 de Atos, inaugurando a missão da igreja que continua. Esse derramamento de poder ocorreu de forma histórica no dia de Pentecoste, conforme detalhado no capítulo 2 de Atos, inaugurando a missão da igreja que continua ativa nos dias de hoje. Agora, para que você entenda como essa promessa tão linda nos alcança, os versículos que lemos foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra, como homem e sendo Deus ressurreto, e também a primeira e a mais preciosa promessa para a igreja, a promessa de receber poder do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é uma promessa. E eu sei que você tem promessas da parte de Deus, assim como eu também tenho. Todos nós temos tantas promessas que nós realmente cremos e esperamos. Muitas dessas promessas eu tenho certeza que você aguarda ansiosamente. Algumas promessas, talvez você, assim também como eu, reivindica e acha até que está demorando demais. Mas eu quero refletir com você hoje quanto a esta linda promessa, a promessa do Espírito Santo. O quanto nós, muitas das vezes, nos julgamos ou nos percebendo, estando recebendo esta promessa. Porque se nós vivemos o cumprimento desta promessa, então, cadê o poder? Quando o Espírito Santo de Deus vem, há evidências nas nossas vidas particular, no contexto da nossa vida, em todo o nosso redor. Alguém cheio do Espírito Santo faz a diferença. E essa é a primeira promessa que Deus deseja cumprir na nossa vida, para sermos inabaláveis como servos de Deus. Ter a promessa do Espírito Santo torna sua caminhada com Cristo diferenciada. Você se destaca no meio daqueles que vivem em altos e baixos, constantemente fracos na fé, mas você começa a viver uma constância, um ânimo que não se abala, e é isso que o Espírito Santo deseja fazer em nós e nos capacitar. Lembra que nós falamos semana passada sobre Deus gerar em nós tanto querer quanto realizar? O Espírito Santo é atuante em tudo isso nas nossas vidas. A linda promessa do Espírito Santo vem para que nós venhamos ser a igreja viva, poderosa, relevante, que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Então entenda que cada um de nós, na nossa individualidade, nós somos a igreja, e na nossa unidade, nós formamos o corpo de Cristo. Então será que nós temos sido uma igreja cheia do Espírito Santo? E como é vivenciar a promessa do Espírito Santo? É evidenciada em unidade, perseverança, quebrantamento, amor, presença de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é cheia de sinais, de manifestação da glória. Uma fonte que jorra águas vivas, que vivifica onde passa, desapegada dos bens deste mundo, pronta para se doar pelas necessidades dos outros e não é egoísta. Então você, como igreja, você começa a produzir esses frutos. E se uma igreja cheia do Espírito Santo, agora igreja como corpo de Cristo, ela também carrega nela esses frutos. Uma igreja que não se importa em a glória de Deus estar presente, a presença de Deus estar presente, em ensinar a um povo, mostrar a um povo que estar com Deus é o relacionamento com Ele, que não está firmada na palavra, se é frágil nesses aspectos, provavelmente esta igreja também não está mais sendo cheia
desta linda promessa que Deus deseja derramar na nossa individualidade e na nossa unidade como corpo de Cristo. Por isso, deseje de todo o coração viver plenamente a mais linda promessa de Deus: ter o Espírito Santo em sua vida e estar em um lugar, em estar convivendo com uma igreja que também prioriza este relacionamento com o Espírito Santo, com a glória de Deus, que tem obras a apresentar de unidade, de serviço, de comunhão de uns aos outros. Tudo isso faz com que nós venhamos experimentar o que é ser a igreja que Jesus, quando disse essas últimas palavras ali aos seus discípulos, estava inaugurando e que nos alcança até nos dias de hoje. Amém? Fique com essa reflexão no seu coração. Amanhã eu espero você para nós partilharmos mais um pouquinho da palavra de Deus e dia após dia alimentarmos a nossa alma com o verdadeiro alimento da Bíblia, o maná de Deus para nós. Eu espero você amanhã. Até lá!